Será que eu não ouço? Pode... Será que eu... Vê se você não mutou ele aí, porque nesse daqui a gente pode mutar o participante. Pode mutar o amiguinho? Pode mutar o amiguinho, exatamente. Mas eu não Estamos sei ao nem vivo onde no fazer Facebook. isso, cara. Deixa eu ver. Deixa eu fazer então a introdução aqui. Acho que agora vai rolar. Nós estamos tendo aí muitas dificuldades com a técnica hoje, pessoal. Queiram nos perdoar a demora. Coisas da tecnologia, né? Nem sempre a coisa funciona como deveria Agora eu não estou funcionar. vendo ninguém mais, viu, gente? Só para você saber. E também tem aquela coisa da lei de Murphy, né? Quando alguma coisa tem que dar errado, pode ter certeza que ela vai dar errado. Eu tô zero aqui, não tô ouvindo ninguém. Mas então, nós estamos aí com 2 grandes professores, 2 mestres do trompete, né? Na verdade 3, com o professor Helder Tomás, aqui da nossa Universidade Federal de Uberlândia. E eu vou passar a bola para ele agora, para apresentar os nossos convidados, ok? É capaz de eu ficar aqui aparecendo um pouco. Opa, Alexandre, a gente não tá te ouvindo, tá mudo. Sumiu a voz, né? Tá mudo, você tá mudo aí pra gente. E agora, estão me ouvindo? Tô ouvindo. Bem, eu vou começar tudo de novo porque eu esqueci de acionar o microfone. Gente, só um minuto. Eu acho que o Garbim não tá te ouvindo. Mas, Diego, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Helder. Pois é, então acho que é só o Alexandre que você não tá conseguindo ouvir, mas aí eu vou te passando aqui, tá? Só um minuto. Beleza. Bem, eu vou então continuar com aquilo que eu estava falando, né? A gente está aí tendo alguns problemas técnicos, mas nós estamos enfrentando também, né? O plano B está funcionando. E eu gostaria de passar a palavra para o professor Helder. Nós temos 3 grandes trompetistas hoje nessa live, discutindo o trompete na orquestra, né? Na orquestra de música popular, na Big Band, e nós vamos querer ouvir bastante esses convidados, né? Helder, é contigo, pode continuar. Boa noite, pessoal do Facebook. Mais uma vez, um prazer enorme estar com vocês aí nesse projeto. Hoje temos 2 convidados ilustres, 2 pessoas que fazem parte do universo das Big Bands e são referências para a gente aqui no Brasil. Hoje temos a presença do professor Diego Garbim, professor do Conservatório de Tatuí, e também temos a presença do professor Altair Martins, que vamos dizer, um poço de sabedoria, uma pessoa que está aí há muito tempo tocando trompete, referência para várias gerações. Então hoje a gente vai aprender bastante com esses 2 ícones da nossa música. Então eu quero, a princípio, passar a palavra para eles se apresentarem. Uma rápida apresentação, porque os 2 têm uma bagagem incrível, assim. Então, vou desde já deixar que vocês dêem uma pesquisada sobre o professor Altair Martins e sobre o Diego Garbim. O Diego tem site, o professor Altair tem vários vídeos, então consegue a bibliografia dele aí no Google, para a gente adiantar um pouquinho mais. Mas agora eu passo a palavra para o professor Altair Martins, ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele, de como ele começou a estudar. Alexandre, tá vazando aqui. Então, o professor Altair vai falar um pouquinho da experiência dele, de como ele começou a estudar trompete, e depois o Diego também vai fazer essa rápida apresentação também. Com a palavra, o professor Altair Martins. Muito bem-vindo e obrigado desde já. Boa noite. Está me ouvindo bem? A minha voz ela vai acabar. Eu estou assim, meio rouco. Ela vai acabar acabando. Eu vou falar baixinho. Estão ouvindo baixinho? Ouvindo bem. Estão ouvindo? Então, eu comecei no trompete um pouco tarde, né? Eu sou da roça, interior de Santa Catarina, então lá a gente não... Você ganha eu ganhei a escalinha da Veril, vinha no caderninho, aquela cromática, e o cara falou, você aperta aqui, e bota a boca aqui, e solta. Essa foi a minha escola para tocar trompete inicial, né? Eu tive a oportunidade de mover para a capital
Florianópolis, né, da base aérea, onde eu aprendi muito com os bons trompetistas que tinham lá. Ivonei Moura. Depois eu fiz concurso para o Exército. E depois, em 90, eu vim para o Rio de Janeiro. Fiz concurso para a Banda Sinfônica, do Corpo de Bombeiros, né? Que foi aí que na verdade, a minha carreira tocando fora este quartel começou, né? Então, eu comecei como muitos brasileiros começam, sem professor, sem escola, pegando uma dica aqui, outra ali, e você ingressa logo nos trabalhos. Primeiro você toca, depois você aprende. Assim que começa, né? Assim foi quando eu toquei na Orquestra Maestro Cipó, na Orquestra Tabajara, Severino Araújo, toquei na Orquestra da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Onde eu aprendi muito sobre o repertório. Então, a nossa escola, da minha época, que é diferente da época do Diego, era uma escola mais prática. Você não tinha muita... Você ia aprender com os caras que nem eu tive a oportunidade de tocar do lado do Santos, da Tabajara. Aí eu perguntei, Santos, como que faz para tocar assim? Ele falou, não, ouve muito. Assim, as dicas eram só isso. Ó. Não ouve muito a Big Band. Bacana. Eu nasci numa terra que tem muita polca, não tem Big Band. Sabia que é uma Big Band aos 15 anos. Um disco do Glenn Miller, que por acaso apareceu lá. Então, a minha escola é um pouco a escola da vida, né? Depois a gente vai correndo atrás de ir atrás dos professores da universidade, né? E saber o porquê das coisas, né? Mas eu sempre tive essa parte prática. Mesmo nos Estados Unidos, onde eu morei, eu toquei com Big Bands americanos, né? Eu fiz sub do Chad Superman. Acredite quem quiser. Eu fiz sub para ele na orquestra de Big Band de Swing lá. E depois que eu vim embora do Brasil, ele ficou no meu lugar nos artistas de salsa lá. E agora ele virou professor em Oklahoma, né? Então a minha escola foi sentando no naipe e tomando chuteirada do mais velho. No caso, o sobrinho da Tabajara, eu ia tocar baile com o sobrinho, que gravou Anos Dourados, né? Pra Tabajara. E eu tocava a frase e ele me dava canelada, assim, um chute. Falava, bicho, respirando errado, a frase começa aqui, termina aqui. Respirou no meio da frase. Então era assim que a gente aprendia. A gente não tinha uma escola formal, que é o que eu estou tentando fazer hoje. Essa orientação formal de como se toca música popular. A gente aprendeu tocando e tomando mijada dos mais velhos. Assim que a escola nossa foi essa, a minha. Né? Você não tinha quase métodos na mão, você não tinha uma fita cassete sequer. Então era o seu interesse pessoal, entendeu? A minha escola veio sendo essa, a escola da vida. Depois eu fui cair dentro dos métodos, né? Por exemplo, eu improviso bem pouquinho, né? Meu professor foi o Idriss Baudouin, que é um francês. É o cara que sempre me dá as boas dicas. Então eu fui trabalhando assim. Eu não fui para uma faculdade de música. A minha faculdade foi a Orquestra Maestro Cipó, Orquestra Commander da Gafieira, Orquestra Tabajara de Severino Araújo, entendeu? Orquestra da Universidade Federal. Essa foi a nossa escola. A escola da minha época era assim, escola prática. Legal. Mas isso conta muito porque a gente vê o resultado dessa prática, né? Aquilo que a gente percebe tocando, né? Então, o professor Altair Martins é um líder trumpet, né? É um dos poucos no Brasil que tem essa especialidade de tocar agudo em um naipe, de liderar o naipe. Eu esqueci de mencionar isso no início, mas quase como se fosse uma especialidade de tocar dessa forma. É o cara que conduz o naipe e vou dizer ainda mais, o cara que conduz a Big Band. Então, assim, precisa ser uma pessoa com muita experiência prática, de tocar mesmo. Então, assim... É o Spala, né? Inclusive, exatamente. Nos Estados Unidos, eu ganhava 50% a mais lá. Eu era ali em tudo que eu fazia. Aí, o primeiro cachê, eu recebia mais. E o americano, o John Ritchie, recebeu menos. Eu falei, acho que ele pagou mais para mim.
Aí fui lá pro cara, falei, pô, você pagou errado para mim. Ele falou, mas você não é o primeiro trompete? E eu lembro, Olha, ouvido há muito tempo atrás no Brasil, se falar que o primeiro trompete nos Estados Unidos é 50% a mais do cachê em qualquer gig. E lá isso é verdade, entendeu? Lá você ser o primeiro trompete é muita responsabilidade, mas você ganha um plus, entendeu? legal. Informação é uma informação interessante. Eu não sabia, falar a verdade, não sabia disso. Bem Sim. legal. Aqui no Rio, o Hamilton, quando trabalhava com o Roberto Carlos, ele ganhava mais. Ele ganhava no padrão americano. Uhum. Roberto Carlos ficava meio ano na Canecão com Big Band e ele tinha 50% a mais. É o único da orquestra. O Roger Inger, por exemplo, que é um amigo que eu tenho, eu trabalhava em Orlando com o primeiro trombone, que tocava com o Ray Connick Jr. Ele falou, não, lá eu ganho 3 mil por semana, até 8 shows por mês, e o Roger ganha 4,5. Então, é um praxe americano, entendeu? No Brasil ainda não... A música popular no Brasil ainda não é muito levada Verdade. a sério. Né? Não chegou ainda nesse nível, né? Mas é uma curiosidade bem interessante que eu acredito também que até os nossos integrantes não sabiam disso, né? Na UPC, né? Não sabiam disso. Eu espero que as universidades brasileiras adotem o padrão americano de ensino. E isso vai refletir lá também nos trabalhos, entendeu? A gente vai falar um pouquinho mais disso à frente, a questão do ensino da música popular, que agora que estão começando as pesquisas, né, a respeito da música popular, então, assim, estão crescendo, então a ideia é que implemente cursos de música popular, inclusive aqui na UFO, na Universidade Federal, a gente conseguiu implementar um curso no ano passado, curso de música popular, aberto para todos os instrumentos. Então, assim, uma das poucas universidades no Brasil que tem esse curso, né, a Unicamp foi a pioneira, e a UFO está seguindo esse espaço e está sendo um curso bem interessante, bem legal, procura bem grande. Que legal. Agora, com a palavra o Diego Garbilho vai falar um pouco da formação dele, depois a gente entra no assunto Big Band que todo mundo está querendo saber. Legal. Pô, primeiro, boa noite aí para todo mundo, Helder, Alexandre, Altair. Que honra estar aqui nessa live com vocês, podendo compartilhar um pouco. E, sobretudo, eu, na verdade, estou aqui também como um aluno, porque tá do lado aqui do Altair, na verdade, eu vou mais aprender. Eu não tenho nada para falar, eu quero mais escutar. Parece. Demais, cara, demais. E, pô, então, falando um pouco sobre a minha pequena história, né? Assim, nem tenho uma história tão grande assim, apesar de não ter muito cabelo, eu não sou tão velho assim. Eu comecei tocando em banda municipal, né? Na época que isso foi ali em meados de 1998, 99, ainda tinha bastante bandas musicais, né? Nas cidades. Infelizmente é uma cultura que tem se perdido um pouco. E no interior de São Paulo, morava em Palmital, uma cidade do interior de São Paulo. Foi lá onde eu comecei a tocar trompete. E o meu pai recém-falecido, inclusive, ele conhecia Tatuí, né? Já conhecia o conservatório. Meu pai era músico, né? Tocava bateria, músico da noite. E aí, com 15 anos, eu fui para Tatuí, estudar em Tatuí. Isso foi em 2004. Então, aí, Tatuí foi um divisor de águas, assim, na minha história, porque lá eu pude ter contato, assim, com um universo musical que eu não tinha na cidade onde eu morava, Palmital, uma cidade muito pequena, né? E então, a princípio eu entrei no curso de música clássica, mas depois logo eu já comecei a fazer paralelamente os dois cursos, música popular e música clássica. Fiz aula com o Cláudio Sampaio, vulgo Cambé, grande trompetista, meu grande professor, a quem eu devo muito, se não tudo do que eu toco. E me formei em 2008. E desde então eu comecei a trabalhar na escola. Quando eu me formei, a escola passou por uma mudança administrativa e foi aberto... enfim, todo mundo que trabalhava na escola, é como se todo mundo tivesse sido mandado embora e abriu um concurso para contratar novos profissionais. Novos não, né? A maioria continuou, na verdade. Foi só uma mudança de contrato. E aí eu pude entrar para tocar na Big Band do Conservatório de Tatuí, que inclusive o Altair já foi 2 vezes lá, solar com a gente.
Acho que, de repente, tem alguma coisa no YouTube, né, Altair, disso? 2006, 2006, né? 2006, né? 2006, 2007. Foi duas vezes, né? Duas foi vezes. Demais. E então, na verdade, desde que eu entrei no conservatório, eu já tocava na Big Band como bolsista, porque o conservatório ele tem grupos que a gente chama de artístico-pedagógicos, né? Então você mescla ali profissionais com alunos, sobretudo os alunos que já estão mais avançados, já perto de se formar. Então eu tive a oportunidade de entrar como bolsista e posteriormente entrar como profissional da Big Band. Enfim, ali em Tatuí tive contato com muita gente. Nessa época tinha muitos festivais, né? Festival de encontro de metais, tinha encontro de saxofonistas, tinha festival do MPB. Então muita gente já passou por ali na Big Band. O próprio Altair, o Gessé Sadoc que já falou com a gente. O Vitor Santos já foi algumas vezes também. Raul de Souza, né? Raul de Souza, Marcelo Martins, Leni Andrade, muita gente. Eu tive a oportunidade de tocar com muita gente, tocar muitos repertórios diferentes. Essa dinâmica, né, de ensaiar, cada semana ensaiar um repertório diferente para tocar, isso aí foi muito importante assim, para a minha formação. E, enfim, é engraçado, né, até esse debate, porque, como o Altair falou, né, ele já teve, faz parte de uma outra geração, já teve um outro contato com a música no começo. Eu tive a oportunidade de entrar numa escola, que foi um conservatório, que me deu informações, como é que eu posso dizer, é um lugar que todo mundo estava ali concentrado em estudar, né? Então, você conviver com pessoas, né, nesse período de estudo é muito importante. Agora, não é o único caminho. Na verdade, a gente sempre aprende na prática, né? A escola ela serve para direcionar, mas a gente vai aprender mesmo na prática. Quando a gente, né, quando a gente sabe tocar. Porque se você ficar só estudando também, você não evolui, não. Então, é legal a escola da música é a escola de tocar mesmo. E é isso, acho que resumidamente é isso. Legal. É bom você contando essa sua experiência, Diego, que a Big Band aqui da UFO tem praticamente as mesmas características da Big Band de Tatuí. Então, assim, muita gente que está assistindo a gente, alunos, está fazendo exatamente esse percurso que você fez. E, assim, é interessante que você, como referência, tanto como o professor Altair, as pessoas seguem pessoas assim, né, que fez todo esse percurso e conseguiu atingir, de certa forma, um destaque, um sucesso na música de forma profissional. E isso é exemplo para várias pessoas. Então é bem interessante, porque é mais ou menos o que acontece aqui na nossa universidade, que tem uma Big Band também, que tem essa ideia de prática, né, artística, e também tem bolsa. A gente também trabalha com a bolsa. Inclusive a gente tem um suporte para esse projeto da DICULT, que é a Diretoria de Cultura, que fornece a bolsa para os alunos, né, participarem da Big Band, da UPC. Então, assim, é bem legal a sua história, que é basicamente o que os nossos alunos estão percorrendo, esse mesmo caminho. Legal. O Diego, na verdade, aí eu falo por outro lado, né, pelas coisas que eu já vi, conheço, ele tem um direcionamento um pouquinho mais para a área solística, né, vamos dizer assim, né, tem uma certa inclinação para solos, improvisos. Eu acredito que eu estou falando corretamente, né, Diego? Um pouco diferente, né, do professor Altair. Eu acho que ele é um pouco especializado em uma outra área que também é muito complicado hoje, da gente encontrar um band leader para tocar trompete líder mesmo, né, de verdade. E aí, por isso que a ideia de chamar dois atuantes na música, mais no mesmo instrumento, mas em áreas diferentes, para contar experiências diferentes também. Então, isso é legal. Demais. Legal. Vamos seguir aqui. No currículo de vocês, né, tanto do professor Altair e do Diego, tem alguns nomes importantes da nossa música brasileira. Então, assim, já que a gente está falando com o Diego, uma pergunta básica, assim, como que foi tocar com o Hermeto Pascoal? Hoje é uma referência, eu acho, para todo mundo no Brasil e fora do Brasil. Então, o Diego, para quem não sabe, participa da Big Band do Hermeto Pascoal,
e eles gravaram o CD o ano passado, né? Inclusive ganhou o Grammy. Então, acredito que seja uma experiência incrível tocar com o Hermeto. Fala um pouco sobre essa experiência, Diego. Foi uma experiência ímpar, né, cara? Assim, o Hermeto, toda a história que ele tem, musical, a figura dele, né? Musicalidade incrível, e os arranjos super difíceis, né? Super complexos, né, cara? E uma coisa bacana é que nunca tinha sido gravado isso mesmo, né? Esses arranjos, porque tem arranjo ali que ele fez na década de 70, década de 80, né? Tinha coisas mais recentes, mas a maioria, eu acho que 80% do repertório era antigo. Então, ele já tinha feito alguns concertos lá fora, né? Acho que na Alemanha, na Dinamarca, alguma coisa assim. Tinha sido gravado gravado shows, né? Não uma gravação mesmo oficialmente. Então foi muito bacana ter registrado isso com ele em vida, né? E assim, ter participado foi uma coisa incrível, né, bicho? Assim, só tinha músico incrível lá, você olhava pro lado, parecia selva, né, bicho? Só tinha... Então, assim, muito legal. O Bruno, né? Bruno Soares, que foi o band leader, que é o filho do Adalto, né? Inclusive você estava aí com a surdina do Adalto. E, enfim, Rafael Sampaio estava no naipe, Rubinho Antunes, Reinaldo Zepp, a banda inteira, estava o JP, Paulo Malheiros, trombone, a base também. De uma forma ou de outra, todo mundo que participou da Big Band já tinha tido algum contato com a música do Hermeto, né? Então foi muito gratificante, cara, assim, demais. Eu lembro que os shows a gente não tocou muito, né? Porque tocar com Big Band é um negócio complicado, né? Você imagina, se a Big Band do Hermeto Pascoal não tocou, que Big Band vai conseguir tocar, né, no Brasil? É complicado. Principalmente porque a Big Band era maior ainda, né? A gente tinha, os naipes eram todos com 5, eram 5 trompetes, 5 trombones e 5 sax. Então eram 15 sopros, né? Só os sopros já formavam uma trupe gigante. Mas eu lembro que quando a gente tocava era demais, cara. Quando a gente tocou, assim, entrava no palco, atacava as primeiras notas, era muita energia, porque todo mundo tocava com 10, assim. E foi demais, cara, demais. O disco ficou lindo, né? De vez em quando eu escuto ainda. E foi demais, trabalho incrível. Foi uma honra ter participado. Legal. Quem não ouviu ainda o disco, ouça, porque tá incrível mesmo. Muita informação pra gente, assim, aprender com esse pessoal tocando. Muito legal, Diego, sua experiência, conta aí pra gente. E eu tenho que falar sobre isso, porque pra gente chegar hoje, né, com essas big bands que a gente tem atuante no Brasil, a gente não pode deixar de falar, e o professor Altair já falou, sobre a Orquestra Tabajara, que foi durante muito tempo referência pra gente. Referência de como tocar em conjunto, de como tocar em um grupo de música popular. E aí eu queria que o professor Altair falasse sobre a experiência. Ele já contou algumas coisas, né? Como foi a experiência de tocar com a Tabajara, que também é uma referência pra gente. Então, a Tabajara era um sonho meu, né? Só que os músicos lá, eles ficam a vida toda lá, só saem quando morrem, né? Então, eu estava lá esperando alguém morrer para fazer brincadeira. Então, eu fui chamado para fazer Subir do Maurílio, Viagem de Maurílio. Ele falou do Hermeto, eu toquei com o Hermeto em 97, 98. Burro de carroça, tu lembra disso? Eu tinha gravado isso. Eu toquei isso aí com o Hermeto, pro Banco Boston. E realmente não tinha nenhuma gravação, só tinha a referência, a gente tinha num show ao vivo em Londres. Sim. Eles são os primeiros que primeiro gravaram com o Hermeto. O Severino Araújo, cara. O negócio lá que você, quando vai tocar em orquestra de velho, quem está comandando vai fazer um teste com você, né? Então eu fui lá para fazer o terceiro trompete, o primeiro trompete foi ali para fazer o sub do Vander. Aí cheguei lá e estamos tocando, você já tem que tocar lendo, não tem ensaio, né? Tem que tocar afinado a articulação deles, aqueles choros, aquelas coisas todas. E aí daqui a pouco ele falou, vai lá para frente. Era numa praça, devia ter umas 2, 3 mil pessoas. Aí eu toquei eu e a Brisa. Aí quando eu fui voltar, o maestro falou, não, já fica aí. Aí chegou outra parte na minha mão lá. Aí chegou Folhas Mortas. Beleza. Aí solei o Folhas Mortas.
Beleza, acabou, né? Vou voltar pro naipe. Não, fica aí. Já vem outra partitura lá. Aí chegou Anos Dourados, toquei Anos Dourados, aí eu toquei o terceiro solo seguido, de frente pro público, que lá era uma parte dessa grossura assim, ó. Não adianta você querer olhar antes. Esquece, não dá tempo. E aí depois que eu toquei, eu tô passando, ele falou, aí ele não falou nem pra mim. Falou pro Macaé, saxofone, falou, o menino toca. Os velhos tinham essa palhaçada de fazer prova com você. Fizeram com o Dizzy Gillespie em 1960 também. O Severino não deixou o Arturo Sandoval, por exemplo, subir no naipe. O Arturo chegou lá para dar canja e ele falou, não, o Arturo Sandoval está aqui, lá no incubador. Não, quem é esse menino? É um cubano aí, toca pra caramba. Não, aqui não tem bagunça não, que é o Orquestra Tabajara. Então lá o negócio era sério, entendeu? Saída da orquestra, 13 horas, marcado. 13h01, já era, amigo, já tinha ficado. 4 horas acaba o baile. 4 horas, não era 4h01, não, era 4 horas. Começava na hora, terminava na hora. Então, eu creio que a orquestra sobreviveu quase 80 anos pelo senso de organização que ela tinha. Eles eram muito organizados. Lá era tudo muito correto. Você não precisava pedir nada, estava tudo na sua mão. E a hora que era uma orquestra de baile, né? Eles não queriam fazer shows. Eu até tentei colocar Tabajara em algum circuito do Sesc. Não, a gente não gosta. Nosso papel, nossa missão na Terra não é essa, não. Nossa missão é tocar para dança. Tá bom, beleza. Não se discute mais. Mas o que eu tive que aprender muito da Tabajara foi o único naipe da minha vida que eu toquei. Toquei naipe americano, tenho a minha orquestra, tenho um bom naipe. Era o único naipe que eu toquei, quando eu tocava a minha voz, as outras 3 vibravam. Meu trompete vibrava. Tanto era vibrava o som do acorde. Isso na minha orquestra eu não conseguia ainda. Há 10 anos tentando. Porque cada um usava o mesmo material parecido, né? Tipo de bocal, tipo de instrumento. Né? Poucas orquestras no mundo têm isso. A Tabajara era uma delas. Entendeu? Uhum. Então, a experiência para mim, o Severino foi um sonho. Assim. Orquestra Severino, poxa, sempre quis. Desde que eu ouvi a primeira vez, eu fiquei doido com aquilo, né? Aqueles caras tocando. Eu acho que a Tabajara influenciou, eu acho que mais de uma geração, né? Eu, por exemplo, sou novo, né? Vamos dizer assim, tem 2, 3 gerações antes de mim que foram influenciadas pela Tabajara. Então, assim, a Tabajara é a referência pra gente hoje como um grupo estável, né, de 80 anos, né? Então, assim, isso... Acabou, né? Acabou. Felizmente acabou, exatamente. Mas deixou o seu legado, né? Então, isso... Os últimos discos dos últimos anos eram muito mal feitos, assim, ele não estava muito preocupado com isso. Até o Anos Dourados 1, os discos são muito bons, bem gravados, entendeu? Então, ele não se preocupava também com fazer uma gravação muito bem feita, ele não tinha essa percepção, né? Uhum. Então era muito interessante, porque tinham coisas assim que a gente ia descobrindo, né? Eu nunca descobri onde estava o solo da clarineta. Fui descobrir e estava no piano. Eu descobri depois de ano, entendeu? Essas coisas assim. Pois é. Outra, você podia estar tocando bolero, um foxtrot, ia ter um desenho de frevo lá. E tudo tinha um frevo. O Wander começava a rir. É um bolero, mas vai ter um frevo no meio. No chão. Que legal. Tudo do cara tem um frevo no meio do arranjo dele. É muito característico o desenho rítmico do Severino. É legal. Você falou das características, né? E eu acho interessante porque a Tabajara tem uma característica, as big bands mais modernas têm outras características, né? E o Diego falou uma coisa interessante. Eu acho que a maioria das pessoas que tocam instrumentos de metais vem de bandas, né? E aí, de repente, vem de banda, toca em banda baile, aí vai estudando e aí chega numa big band. Agora, eu queria que vocês me falassem assim, qual a diferença de tocar, por exemplo, numa banda
uma banda de música, uma banda baile e uma big band, assim, um naipe de trompete, tem diferenças peculiares, assim, de cada grupo? Acho que tem diferença, assim, por exemplo, uma big band você tem um naipe completo, né, de 4 trompetes, você pode estar fazendo o primeiro, você pode estar fazendo o segundo, terceiro, quarto, e cada um que você estiver fazendo vai ser diferente, né? Por exemplo, se você estiver fazendo o primeiro, você vai ser o líder. Se você estiver fazendo as outras vozes, você tem que estar sempre prestando atenção no que o primeiro está fazendo. Uma banda menor, por exemplo, onde tem, por exemplo, 3 sopros só, já é diferente. Mas depende muito do repertório também, né? Eu acho que o repertório influencia tudo. A escrita, né, influencia na forma de tocar também, né? Sim, sem dúvida. O que você acha, Altair? Repertório de banda é muito diferente. Você vai tocar Carlos Gomes na banda. Eu toquei na banda sinfônica do Corpo de Bombeiros. Então eu tocava música erudita. Lá era só música erudita. Então você ia tocar o Carlos Gomes lá. Depois que você vai tocar na orquestra sinfônica, é muito mais fácil. É muito menos música. Entendeu? Então a escrita de banda é muito mais difícil, eu acho. De bandas, falando de banda já do nível mais... que não é só dobrado, assim, né? Já toca música clássica. Então, a escrita de banda é mais complicada e tem muito dobramento. Tem 2, 3 primeiro trompetes, 2, 3 segundo trompetes, é muito grande. Uhum. Na Big Band não, é cada um por si, né? Cada um com a sua voz, tem que equilibrar e não pode falhar, né? Cada um resolve o seu problema, né? Agora, professor Altair, você falou uma coisa interessante, que é a questão do naipe, por exemplo, da tabajara, o naipe todo vibrar, como você quando está tocando, né? O naipe todo chegar junto, né? E aí uma pergunta, assim, quais são as principais características para um bom naipe de trompete, um bom naipe de big band? Quais são, assim, porque você falou assim, até hoje na minha big band eu não consegui ter essa forma de tocar. Sim, começa da escolha do material. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, o Brian Lynch, ele tocou com a Toshika Kiyoshi e ele falou para mim, poxa, eu depois que saí de lá e vim tocar com o Phil Woods, eu fiquei livre daquele bocal. Aí eu falei, mas do que ele está falando, né? Ele tinha que usar um bocal menor na Big Band como segundo trompete. E lá na Toshika Kiyoshi ele tinha só o 5 como segundo trompete. Tinha trechos que ele era o lead. E o Joey Mosello daria até o dó, né? Só. Então ele tinha que usar um bocal menor para ter mais projeção. Entendeu? Quando ele foi tocar com o Phil Woods, ele mudou para 1,5C. Bocal bem menor. Assim, na Big Band, um bocal um pouco menor, com um timbre um pouco mais agudo. Entendeu? Quando você tem os 4 usando o mesmo material, isso não é questão só da linguagem. A linguagem é uma coisa e setup é outra. Na tabajara, todo mundo tocava com o mesmo som. Isso faz o acorde vibrar em certos momentos, assim, é muito legal. Principalmente acordes de segunda. O Diego sabe o que eu estou falando. Os acordes mais próximos, né? Sim. Severino fazia muito isso. Umas camas, né? Um tocando mi, um fá sustenido, outro sol sustenido e outro lá sustenido. Ia subindo a escala, assim. Era de arrepiar, cara. Mas isso se deve um pouco ao setup que o naipe está tocando. O setup não adianta pegar um primeiro trompete com som brilhante, terceiro com som brilhante, segundo com som escuro e o quarto com som muito mais escuro. É difícil você ter uma unidade, né? O som do acorde, entendeu? É isso, na minha opinião. Sim, a questão da unidade, né? Além da concepção, tem a questão também do material. A gente estava até falando com o naipe de saxofone na semana passada. A questão do material também influencia muito, né? Na questão do som, da unidade de som. Quando eu vi a Tabajara a primeira vez que eu fui assistir, os 4 trompetes tocavam no bocal Giardinelli 7S, os 4. E o trompete era igual também. Quando eu vi o uníssono dos caras lá no Canecão, eu não acreditei. Eu falei, que é isso? Até o facinho, assim, o uníssono parecia um cara tocando. Demais. Espetacular, entendeu? A WDR da Big Band, a WDR, sim, até o concerto ali com o Lalo Schifrin, fazia nessa pegada aí. Entendeu? Legal. Diego?
Eu acho que o Altair falou tudo aí, né, cara? Esse lance do material é importantíssimo mesmo, e é difícil. Aqui no Brasil, eu acho que é quase impossível você ter isso, cara. Porque, em geral, as big bands que existem hoje, que atuam, são big bands que são mantidas meio que por... Como é que eu posso dizer? Tirando as que fazem parte de instituições, que estão sempre ali ensaiando, as outras, principalmente em São Paulo, no Rio também, são mantidas com entusiasmo, né, de quem quer manter aquele som. E todo mundo está fazendo muita coisa, está tocando em muitos lugares diferentes. Então cada um usa um material focado no som que se faz mais, né? Pois é. Então tem muita gente usando um trompete maior, né? Trompete com campana maior, com calibre maior. E na Big Band, isso aí acaba comprometendo. Às vezes você tem um lead que usa um material menor, bocal menor, e até um trompete mais leve, mas o resto geralmente é um material maior. Então, esse lance de usar o mesmo material eu acho difícil aqui. Tem o lance da linguagem também, né, que é importante também, lógico. Você está tocando, e sempre escutando muitas big bands, né, tendo como referência estilos, né, cara, isso é muito importante. Se você vai tocar um arranjo de uma determinada época, saber o jeito de se comportar estilisticamente, né? Se você vai tocar um arranjo mais moderno, já tem um outro tipo de sonoridade. Isso aí é importantíssimo, cara. E às vezes a gente não dá tanto valor para isso, né? Você vê um exemplo assim que eu acho muito legal. Eu fui assistir a Lincoln Center, cara, e cada música que eles tocaram com som. Porque a Lincoln Center é uma big band que tem muito esse cunho educacional, né? Então eles tocam de tudo, assim. Aí eles tocaram um arranjo, por exemplo, que era mais ou menos da década de 30 ali, que era bem parecido com aquela escrita do Duke Ellington, assim, tocaram de um jeito. Aí depois já tocaram outro arranjo, uma composição do Hancock, que foi o próprio arranjador ali da big band que fez, já mudou o som. Então esse conhecimento de estilos também eu acho que de repente seria uma coisa interessante. Legal. Eu assisti também no ano passado e pude perceber isso, né? Interpretando músicas de épocas diferentes, de formas diferentes, como deve ser, né? Engraçado, a gente vê muito falar disso, né? Da interpretação da música erudita, né? Interpretar um barroco, interpretar uma música do período clássico, do período romântico, mas quando a gente fala de música popular, as pessoas, na maioria das vezes, né? Falo da minha experiência, não tem um cuidado com isso, né? Então, assim, é bom a gente ter isso em mente, que a gente está tocando música de períodos diferentes, décadas diferentes, tem interpretações diferentes. É verdade. As universidades americanas, elas são direcionadas a um estilo. Você chega em Nova York, você quer tocar Duke Ellington ou Count Basie, você tem que ir para Juilliard School ou para Manhattan School. Você quer tocar um estilo Big Band mais moderno, você vai para New School. Então cada um tem uma linha de repertório. Inclusive o cara que tocou com o Coltrane dava aula na New School. Você tem uma aula, o cara tocou com Charles Mingus, é uma outra linha, são várias vertentes, entendeu? Então nos Estados Unidos o aluno ele escolhe mais ou menos a linha que ele quer seguir. Só que hoje eles estão tentando que a orquestra toque de tudo, para que o aluno saia dali preparado meio para tudo também, entendeu? Como o Diego falou, a orquestra do Massades no começo era totalmente Duke Ellington. A linha era Duke Ellington, até mesmo as composições do Winton era com aquela orquestração lá do Duke Ellington. E ele, depois de alguns anos, ele abriu. Hoje em dia ele toca Charles Mingus, ele toca Chick Corea, ele toca Count Basie, que é diferente do Duke Ellington. Então ele abriu, e as universidades americanas também fizeram o mesmo, entendeu? Legal. Pegando esse gancho aí, ô Diego, você quer falar mais alguma coisa? Complementar? Não. Pode ficar à vontade. Acho que tá tudo certo. Pegando esse gancho aí a gente, aqui no Brasil, a gente tem
Eu acho que é uma peculiaridade, né? Que as big bands tocam tanto jazz quanto música brasileira, né? Então, assim, como interpretar esses diferentes gêneros, né? Tanto na música brasileira, porque eu acredito que tocar música brasileira é diferente de tocar jazz. E ainda no jazz a gente tem ainda, vamos dizer, subcategorias, né? Como a gente estava falando aqui, né? O jazz dos anos 30, dos anos 50, a gente tem bebop, a gente tem uma balada. Na música brasileira a gente tem diferentes ritmos. Por exemplo, a gente tem samba, a gente tem bossa nova, a gente tem frevo. E a Big Band não está limitada a tocar somente jazz. A gente toca a nossa música brasileira. Então, como interpretar esses diferentes gêneros numa Big Band? Pode falar aí, Altair. Eu? Por favor. Ai. Então, você tocando samba em São Paulo é de um jeito, no Rio já é de outro. Entendeu? Verdade. A gente do Rio de Janeiro, quando a gente aprende a tocar samba no Rio, qual é o primeiro lugar? É no carnaval. O que a gente recebia? O inário de carnaval. Um dia tem a curiosidade de pegar um inário antigo para ver como que é a divisão de samba. Conheço. A divisão é toda no ar, não tem uma no chão. Não tem uma no chão, nenhuma. Essa foi a nossa escola de ler esse tipo de música. Depois você vai para a gafieira, que aí já tem a escolada do negócio, né? As que são curtas, as que têm ponto. O que eu observo em São Paulo? Tipo, no Rio de Janeiro, muda, entendeu? Porque são vertentes diferentes de samba. O próprio samba, de cada localidade, ele sofre a influência do tipo de música local, entendeu? Então, e tem as épocas ainda, né? Por exemplo, a Mantiqueira. A Mantiqueira veio do grupo Metalurgia. Você ouve o grupo Metalurgia, você vê aqui, caramba, isso aqui é precursor da Mantiqueira. Algumas coisas de articulação, não é, Diego? Verdade. Já no Rio, quais são as escolas, assim, mais Maestro Carioca, Astor Silva, Severino, Cipó. Cipó era muito diferente de Severino, muito diferente. Ele já usava os argumentos mais do bebop. O Severino não, ele era uma orquestra de choro, né? Basicamente choro. Tocava tudo, mas tinha uma seção lá só de choro, que no Cipó já não tinha. E nem no Carioca tinha. Então, cada lugar que a gente tocava tinha um tipo de linguagem do próprio samba ou do próprio choro, entendeu? Mais ou menos isso. Demais. Não me peça para tocar frevo. Eu gravei frevo com o Martinho da Vila, com outros, lá com o Nico Olivetti, mas já era um frevo mais pop, entendeu? O frevo mesmo lá de Recife é complicado, né? É uma coisa que você tem que passar um tempo por lá, entendeu? Ouvindo lá o Márcio Duda falando, né? Isso, a vivência, né? Vivenciar, exatamente. A Orquestra Severino tem muitos discos de 1950 tocando só frevo. É interessante que todo mundo, que lá nas universidades, seja disponibilizado para os mais jovens ouvirem, entendeu? Ó, vou mostrar um negócio aqui que eu tenho aqui. 1.500 arranjos aqui na sala. Eu tenho o Carlos Piper, eu tenho o Silvio Mazuca, Carioca, Severino. Nossa. Olha aí. Eu tive que ler todos, estou separando tudo. Tesouro. Isso aí é um tesouro, hein? Para disponibilizar para o pessoal. Eu tenho verdade. Aqui impressos da Tabajara de 1947. Nossa. Olha. Isso. A partitura na Tabajara, escrita embaixo à mão. Assinaturas de 1936. Não. 1946. 46. Na partitura escrito. É um acervo e é um tesouro, como o professor Alexandre falou, é um tesouro isso aí. Então, esse tipo de acervo é interessante, porque ele traz uma base. Como o jazz tem a base lá,
você tem que ouvir o Duke Ellington, o Glenn Miller, né? É uma coisa que ninguém consegue tocar direito no Brasil. E eu desisti de fazer um concerto com a minha orquestra de Glenn Miller porque o pessoal não quer vibrar, fazer o vibrato igual, principalmente em sax. Eles falam que é muito brega aquele vibrato. Mas eu vi o Wynton Marsalis pedindo isso no ensaio dele. Shake, não, mas shake. Aí, não, tá vibrando pouco, vibra mais. Ou seja, é muito sério, entendeu? Aqui ainda o pessoal leva um pouco na brincadeira. Esse tipo de estilo é complicado você falar para o músico que ouve o Michael Brecker, que ele tem que tocar igual o Niehaus, lá do Stan Kenton. É complicado. É. Então são escolas. Eu acho que tudo é... A gente está começando a escolar a música popular no Brasil, a nível de universidade, entendeu? Por isso aí. Não, ele vai falar agora, vai falar, mas só fazendo um parênteses aqui, é que a música que foi feita nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, a gente tem público para esse tipo de música. Tanto é que a UPC, às vezes, quando a gente vai tocar, o pessoal pede Glenn Miller, a gente quer ouvir uma coisa mais clássica, né, professor Alexandre? Daí como prova. Então, assim, a gente tem público no Brasil para esse tipo de música. Acontece que a gente não sabe tocar ainda dessa forma, e porque é uma pesquisa constante. A gente precisa pesquisar para tocar coisas diferentes daquilo que a gente está habituado, né? Eu acho que tem espaço para o novo e para o velho, entendeu? Sim, com certeza. Porque o novo é muito importante. Sim. O noneto da casa, o trabalho que eles fazem é espetacular, cara. Tem que ter, tem que ir para frente, entendeu? Tem o Rafael Rocha aqui no Rio. Sim, o meu conterrâneo. Tem o Diego, tem o pessoal em São Paulo da Soundscape. Tem a galera puxando para frente, porque a música tem que se transformar, né? Lógico. Diego. Mas eu acho que nossas bases de como que se toca um samba, isso está um pouco perdido ainda. Eu dei aula na Academia de Trompete de São Paulo e coloquei uma música simples, assim, e não se tem ideia de como que se toca. As notas estão ali e o músico não sabe o que ele faz. E músicos bons, que já tocam música erudita bem. Ou seja, é isso aí o que falta? Informação. Né? Filtrar informação. Eu acho que é filtrar. Legal. Uma coisa que eu fico pensando assim, os americanos sempre foram muito bons, cara, em documentar as coisas. Isso desde sempre, né, cara? E o brasileiro sempre foi horrível nisso, né? A gente nunca documentou nada, cara. A gente não valoriza a nossa própria história, né? Porque essas coisas isso aí era para existir métodos, entendeu? Era para as universidades terem se apropriado disso, trazer os artistas, principalmente os artistas mais que já têm uma carreira, né? E isso virar uma escola, né? Porque eu acho que é a grande diferença para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm uma escola, cara. Eles têm tudo catalogado. Você tem livros e mais livros da história do jazz, dividido por períodos. Né? Cada década teve uma mudança. Você tem a década de 30, que foi a era das Big Bands. Depois você tem a 40, que veio o bebop. Não sei se eu estou errando aqui. Acho que é 20, né? 20, 30. Depois, na década de 40, você veio com o jazz. Enfim. E a gente não tem isso. Então, fica meio perdido mesmo. A gente vai aprendendo na prática, né? Você toca, aí você escuta um pouco, que nem a referência que a gente tem são as gravações, a própria Tabajara, aí você vem a própria Mantiqueira, a Banda Savana, e a gente vai tendo isso como referência, mas você não tem uma escola para diferenciar, para delimitar, né? Ó, isso aqui é um estilo de articulação, isso aqui é outro. Então é isso que falta, cara. Esse lance de trazer isso para as universidades, né? De forma mais prática também. Sim. Você tem uma ideia de como que o americano leva a sério a música mundial. Um dia eu estava lá na school, eu fiquei um tempo lá. Eu morei nos Estados Unidos, né? 3 anos. E fiquei um mês em Nova York e um amigo meu, que tinha um quinteto comigo aqui no Rio, estava fazendo faculdade de jazz na New School, em Manhattan. E um dia eu estou saindo e perto do auditório tinha uma sala onde os alunos iam ouvir música. E eu estou passando e estou ouvindo a música do Hermeto. Olha só.
Os caras estavam dentro de uma sala, devia ter uns 10 caras dentro da sala ouvindo música do Hermeto, cara. Que demais, Entendeu? né? É capaz de eles saberem mais de Astor Silva do que o pessoal daqui, por exemplo. De Paulo Moura. Saber mais do que os músicos daqui. Então é uma coisa que eu acho que a gente tem que resgatar, entendeu? Tem que catalogar. O problema é que o que acontece, por exemplo, se tentou catalogar o repertório de Severino ainda em vida, e a família não deixou e ele também não queria. Ah, entendi. Entendeu? Ele falou, não, quando eu morrer a orquestra acaba. Sim mesmo. Entendi. Joga tudo, queima tudo. É assim que os caras fazem. Aí o Jaime, que é o irmão mais novo, assumiu o crédito. Conseguiram um projeto pelo governo para botar tudo catalogado em livros. Todo o repertório de Severino disponível. Puta cachê, Lei Rouanet, muito bem feito. Quiseram fazer. Não quiseram. Nossa. Não, do Cipó foi a mesma coisa. Conseguiram um projeto para botar tudo como o Moacir Santos fez, né? Uhum. Livro, CD e tal. E, inclusive, o pessoal que tentou fazer o projeto foi ameaçado pela família. Olha só, cara. Entendeu? E agora eu soube que o Mazinho, que estava com a pasta do primeiro alto, perdeu a pasta. A única pasta do primeiro alto da orquestra mais chorar. É complicado essas coisas no Brasil. Bicho, não tem grade, não tem nada, cara. Fim. Verdade. Pois é, você mencionou uma pessoa que eu ia até falar quando você citou Hermeto, que é o Moacir Santos. É uma pessoa super conhecida, compositor super conhecido fora do Brasil, e que no Brasil muita gente não conhece a obra do Moacir Santos. Então, assim, só para a gente ter ideia do que a gente tem de riqueza musical, e a gente, de certa forma, não se atina para essa parte histórica, né, essa parte de documentar, como o Diego mesmo falou. O professor Alexandre ia falar alguma coisa? Eu estou usando a mãozinha aqui, cara, para pedir a oportunidade de falar. Eu queria lançar uma provocação aí para os nossos convidados sobre esse caráter do jazz como música universal, como um estilo que saiu dos Estados Unidos e hoje é vivido, né, praticado em vários países. Você tem no Brasil o jazz brasileiro, né, com esse sotaque nosso, com essas características nossas. Você tem na Europa também várias orquestras. Eu gosto muito de ouvir a orquestra alemã, WDR Big Band. Né? E o que vocês pensam disso? O jazz é uma música universal? Só um minuto. O Diego ouviu o professor Alexandre? Não estou ouvindo. Ele está fazendo algumas considerações sobre o jazz como música universal. O que vocês pensam a respeito disso, né? Pode? O jazz como música universal? Alexandre, por favor, só repita a pergunta e eu passo para o Diego, que ele não está te ouvindo. Eu gostaria de perguntar a eles o que eles pensam sobre essa coisa do jazz em vários países, assumindo coisas diferentes, absorvendo as culturas locais, mas ao mesmo tempo tendo um sentido universal. O jazz, na verdade, está presente em vários países, né? E aí absorve um pouco das culturas locais, né? E o que mais, Alexandre? Eu gostaria de saber a opinião dele sobre esse processo, né? Aí ele gostaria de saber a opinião sobre esse processo, né? Na verdade, o jazz, ele assume algumas características locais, né? E também contribui para a música local. A gente pode falar, por exemplo, no Brasil, que com a chegada do jazz aqui, teve uma certa influência, por exemplo, das bandas que tocavam, que começaram a tocar de uma forma mais jazzística, né, vamos falar assim, começaram a colocar improvisos, e de certa forma influenciou também na nossa música, por exemplo, a Bossa Nova, que começou a criar uma certa ideia de improvisação, utilizando as mesmas ideias do jazz, vamos dizer assim, né? Embora tenha características diferentes, características próprias. Então, o que vocês acham a respeito disso? Eu acho que o Altair pode até me
me corrigir se eu estiver errado, mas eu não vejo a improvisação antes da bossa nova, né, na música brasileira. Eu acho que foi justamente ali no período da bossa nova que foi trazida assim, a improvisação, né? Porque foi muita influência do jazz, né? Totalmente, né? Como diz a música, né? Exatamente. E assim, até hoje a gente não, como a gente nunca foi bom nessa coisa de documentar as coisas, a gente nunca não construiu uma linguagem de música brasileira tanto na improvisação também, né? Tem muita gente que desenvolve um jeito diferente, mas a gente nunca vai parar de ter influência do jazz. E o jazz, na verdade, eu vejo muito como um gênero, né? Porque não é um ritmo musical, né, cara? Então acabou virando um gênero, assim, de repente pode ser um sinônimo de liberdade na música, né? Quando você fala da música jazzística, hoje em dia, ela exprime para mim essa ideia de liberdade na música. E todas as nacionalidades, de uma forma ou de outra, sofreram influência dessa liberdade que o jazz trouxe, principalmente com a improvisação, né? Eu acho que é por aí, assim. E o que eu ia falar? Eu tinha puxado um gancho aqui, mas esqueci. Fala aí, Altair. Eu? É a influência do jazz, principalmente no cara chamado Charlie Parker. Esse cara mudou tudo na música do mundo, né? Porque os outros estilos nos outros países se apoderaram de muita coisa deles. Inclusive o Pixinguinha, Severino. Tem coisas que se tocam no Severino, que é samba, que é isso aqui, ó. Isso é um samba. É um chorinho apimentado. Você pode dizer que isso aí é um Glenn Miller. Você entendeu? Isso foi composto lá pelos anos 60. Né? Porque grupos que no Brasil que assumiram isso, como o J.T. Meirelles. Quer dizer, isso, na verdade, esse plástico jazz não começou com instrumentos de sopro, né? Porque você tinha um choro, começou lá com o Johnny Alf. Johnny Alf inventou a batida. Verdade. João Gilberto copiou. da Pilastra lá, copiou a batida. Que foi isso que aconteceu lá no Beco. E um popularizou, mas o Johnny Alp já veio com as harmonias mais, né, mais densas, que já tinha no jazz lá com o Bud Powell, né? O cara já pegou o Bud Powell e colocou no samba, no samba canção, na bossa, entendeu? E o Charlie Parker também entrou através de discos como aquele disco que tem o Cannonball Adderley, né? Você tem esse disco, Diego? Tem o Cannonball, tem o Pedro Paulo. Não conheço esse disco não, cara. Então os americanos vinham muito para cá nessa época. Pra você ter ideia, tem uns vinis que você tem que conseguir que chamava Festival de Jazz do Municipal. Isso é dos anos 50, cara. Ou seja, embora não tivesse a mídia social de hoje, eles vinham mais aqui. Tinha um intercâmbio, os músicos vinham fazer festivais. Era moda também, né? Então, a música brasileira bebeu totalmente. Então, o jazz é assim. Acho que talvez por causa da organização que eles têm em propagar a música deles, eles viajaram o mundo todo com a música deles, né? Exatamente. A música brasileira demorou muito a fazer isso. Representando, ela já tinha bebido do jazz, já, das frases do Charlie Parker, né? Que na verdade não são deles, são dos Stravinsky, de outros caras aí. Eu também era fã de música clássica, mas do Charlie Parker pegou e transformou o negócio. E você vê que a articulação do Charlie Parker serve para um bolero, ela serve para um samba-canção, ela serve para um frevo em algumas partes. Então, mesmo as frases não sendo muito cromáticas, né, como era o Parker, então o jazz virou um pensamento, entendeu? É uma coisa que se acoplou muito bem aos vários ritmos do mundo. Sim.
Legal. Essa é a importância do jazz. Inclusive, Pixinguinha, todos eles aí, Severino, Cipó, todo mundo bebeu lá da fontezinha dos caras, entendeu? Legal. Eu acho que isso responde a pergunta do professor Alexandre. Eu acho que é mais ou menos isso, né, professor? Então, a gente já está encaminhando assim, para o final, mas a gente vai querer ouvir vocês tocando também um trechinho. Então, vou fazer uma última pergunta aqui. Eu acho que é um assunto relevante, principalmente para a gente trompetistas. E eu acho que se tiver alguma pergunta no Facebook, o professor Alexandre vê aí. Mas essa última pergunta que eu vou fazer é o seguinte, é mais direcionada para a gente trompetistas, né? O papel do líder e o papel do solista numa big band e como se tornar um band leader e como se tornar um solista. Porque as pessoas, né, os alunos, eu quero ser band leader, eu quero ser solista. Como que eu faço para chegar nesse nível, né? E qual o papel de cada um na Big Band? É algo bem específico para a gente, trompetistas, mas eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho disso. Bom, vou começar então. Eu, na verdade, nunca tive, assim, eu comecei a estudar improviso porque eu nunca tive facilidade para tocar nos registros agudos. Então, isso aí já me tirou uma possibilidade, né? Eu tive muita dificuldade, na verdade, de tocar no registro agudo. E sempre, assim, tive uma certa facilidade para essa questão da improvisação. Eu sempre tive um ouvido relativamente bom. Tocava violão desde os 9 anos, assim, em casa, né? Meu pai me ensinou violão, os acordes, tudo. Ouvia bossa nova, ouvia de tudo. Inclusive, eu até vou falar um negócio que abriu um parênteses. O Altair, perguntar para o Altair aqui uma coisa ao vivo. Eu tinha um disco, cara. Inclusive, acho que deve estar aqui, porque eu tô aqui na casa dos meus pais, né? E tô aqui visitando a minha mãe. E eu ouvi esse disco, cara. Quer ver? Vamos ver se o Altair conhece. O Altair com certeza deve conhecer. Ó, A Voz do Morro, Orquestra Festival Guanabara. Sim, sim. Conheço. Eu tenho vinil. Eu tenho esse vinil aí. Você tem? Tem. Demais, cara. Isso aqui eu ouvi... Eu sou um garimpeiro, cara. Demais. Isso aqui, cara, quando eu tinha 12, 13 anos, eu ouvia praticamente todo dia. Eu tirei todas as músicas, assim, os naipes eu tirava. E tinha alguns solos, assim, não tinha muito improviso, mas tinha alguns solos, né? E eu queria, inclusive, Altair, depois eu queria saber quem que gravou isso aí, cara. Você sabe quem que é o naipe? Hamilton, Maurílio, da Cida Cruz, os 3. E tinha mais um trompete, que acho que era o Canuto. Aham. Demais. E aí nessa, assim, eu acho que, bom, falando assim, como eu me vi como solista, acho que aí, porque acho que é questão de afinidade mesmo, né? Você vai criando afinidade com uma coisa ou com outra. Eu sempre gostei muito de Big Band, sempre gostei muito na verdade, eu de repente sou até um primeiro trompete frustrado, assim, porque eu queria muito ser primeiro trompete, mas eu nunca consegui, nunca tive som para isso, nunca tive extensão. E aí eu parti para esse lado da improvisação, que na Big Band a gente tem um costume de sempre o segundo trompete é quem mais ou menos assume essa questão da improvisação. Mas hoje em dia, na verdade, é meio geral. Todo mundo improvisa, segundo, terceiro, quarto, às vezes até o primeiro trompete improvisa. Mas aí eu acho que a questão na Big Band é você estar como um segundo trompete ali, segundo, terceiro ou quarto, né? Você está sempre preparado para ouvir muito, né? Você tem que tocar ouvindo, principalmente a primeira voz. E imitar, né, cara? Você tem que soar, o naipe tem que soar um. Então, para o naipe soar um, você tem que estar colado no primeiro trompete. E essa consciência é importante. Você adquirir essa habilidade de tocar ouvindo. A gente não pode tocar nunca sem ouvir, porque você vai soar totalmente fora do naipe, né? Acho que é mais ou menos isso. O pessoal tá aí? Pode ficar à vontade. Opa! Então, vou botar só uma coisa curta aqui. Quando eu fiz prova para
para a Big Band da Walt Disney, lá em Orlando. Eu fiz prova para primeiro trompete, que era um revezamento de 8 meses do Japão. E eu achei que eu ia tocar a parte de primeiro trompete, certo? Prova para primeiro trompete. Cheguei lá, eles abriram a página, não tinha título, uma página inteira toquei. Tinha tudo de primeiro trompete ali. Beleza, me aplaudiram, a banca aplaudiu, gostou. E aí veio a surpresa. O cara falou, eu quero um standard, a capela, tema, 2 coros, tema. Olha só. Para primeiro trompete. Eu quero um standard, de sua livre escolha, tema, 2 coros e tema, a capela. Eu mais ou menos já tinha imaginado alguma coisa. Eu nunca fui nada nem tão bom primeiro trompete, nem improvisador. Mas eu sempre fui um cara curioso. Então eu estudava, eu estava estudando na época Bye Bye Blackbird, eu tinha essa harmonia na cabeça. Aí eu fiz Bye Bye Blackbird, improvisei 2 coros, tema. Eles gostaram e eu passei em primeiro lugar no concurso. Olha só. Depois, por que eu não fui, eu conto a história um dia, porque é muito longa. Bem, eu fui por causa do dinheiro. O primeiro trompete, se tem uma ideia errada, o pessoal acha que é aquele que toca agudo. Não. É o que melhor conduz a orquestra em termos de afinação e tempo. E interpretação do que você está tocando. Ele vai definir a articulação, que muitas vezes não está escrita na parte. Ele quem vai definir para o restante do naipe. Porque às vezes o naipe ouve, o Diego vai ouvir bem. Mas o cara lá do quarto tem ouvido de sapo, ele não ouviu bem. Então, aí o primeiro trompete cabe a ele, ó, nós estamos fazendo assim, no ensaio, né? Ó, vamos combinar, essa parte é assim, assim, assado. Então, a principal função do primeiro trompete, lógico, o óbvio, ele é o espala, né? Nos tutis. Ele tem que saber operar bem o background, para ficar um background muito forte em cima de quem está... Ou seja, tem que ouvir os outros naipes da orquestra. Outra coisa que tem que mixar muito bem, as caixadas com a bateria. Somente nos up-tempo. Vai tocar o Straight No Chase lá do John LaBarbera. As caixadas são junto com o trompete, elas têm que mixar, entendeu? Com a caixa do baterista. Então são vários mix que você tem que fazer, tem que promover para o seu naipe durante uma música, entendeu? Então o primeiro trompete, o que ele é? O organizador, além de ter que tocar afinado, tocar os agudos tem que estar em dia, né? Lógico. A articulação tem que ser muito clara para o naipe. E ele tem que passar segurança. Ele pode errar, mas ele tem que errar forte. Erra, mas erra forte. Erra, mas erra com convicção, né? Então, uma vez me disseram uma coisa assim: é preferível um erro bem feito do que 10 acertos medíocres. Pronto. Muito bom, muito bom. Professor Alexandre, tem alguma pergunta aí do Facebook? Não, hoje o pessoal tá quietinho, cara, infelizmente. Só ouvindo mesmo, só né? ouvindo, tem alguns comentários aqui, pessoal dizendo que tem que ouvir os velhinhos. Gostaram da citação da Tabajara. Falaram que o nosso professor de saxofone, né, da UFO, trabalhou na gravação do Hermeto, né, o Rafael Ferreira. Vou passando aqui pro Garbim. Garbim, o pessoal tá comentando no Facebook, né, que tem que ouvir o pessoal mais velho, os que estão mais experientes. O Rafael Ferreira, que é o nosso professor aqui da UFO de sax, participou da gravação do Hermeto, e tem alguns comentários, mas perguntas não tem. Professor Alexandre, tem alguma pergunta, algum comentário? Não tem. Eu acho que o pessoal tá doido também para ouvir vocês tocarem alguma coisa. Então, agora a gente deixa esse espaço aí, que a gente está finalizando, aberto, para vocês tocarem alguma coisa. Para a gente ter pelo menos uma ideia. Lógico, a gente não pode ouvir, né, ao vivo, mas nessa época, pelo menos pela internet, a gente sente o gostinho, né? Fica à vontade. Pode ser eu e a Brisa? Johnny Pode, por favor, com certeza.
Bravo! Bravo! Chega aí. Pode seguir. Muito bom, professor Altair, muito bom. Legal. Eu queria tocar um... Eu fiz recentemente um vídeo que eu fiz uma homenagem pro Aldir Blanc, né? Que infelizmente aí deixou a gente. E aí eu fiz até um playback, enfim, gravei o vídeo, eu tô com o playback aqui, será que eu consigo tocar ele inteiro? É bem pequenininho, são 2 minutos e meio aqui de música. Bom, fica à vontade, fica à vontade. Legal, me fale aí como é que tá o som, ó. Deixa eu ligar. E aqui não tem esse troço moderno de playback não, cara. Vamos ver se vai dar certo, né? Nós. Vamos ver se vai dar certo o playback aqui, cara. Tá vendo? É. Bravo! Muito bom, muito bom. Olha só, gente, a gente tá já chegando ao final da nossa live, e aí eu gostaria já, de antemão, agradecer a presença do professor Altair Martins, a presença do Diego Garbim, e deixar esse espaço para que vocês possam falar da rede social, do site, dos trabalhos que vocês estão fazendo, para que o pessoal que gostou da nossa conversa hoje possa acompanhar o trabalho de vocês, que eu acho que eles vão aprender muito ouvindo. Inclusive, o disco do Diego que ele lançou, acho que foi ano passado, né, Diego? Tá bem bonito, bem legal. Então, assim, fica à vontade, pode falar. Legal. Então, eu tô, enfim, tô em todas as redes sociais aí, né? Instagram, Facebook. Eu tô fazendo uma série de vídeos lá no YouTube também, no meu canal no YouTube. Agora que a gente tá um pouco parado, então foi uma forma que eu encontrei, assim, de movimentar, né, a coisa. Então, quem tiver interesse, só entrar lá, acho que é Diego Garbim mesmo, o canal lá, né? Procurar no YouTube. E é isso aí, tamo aí. Tem o disco também que está em todas as plataformas digitais. O disco chama Refúgio. Então quem quiser escutar também, fica à vontade. Helder. Sim. O Adalto Júnior está perguntando aqui ao Diego qual extensão que ele acha ideal para o band líder, para o trompetista líder.
Ele está fazendo pro Diego? Pro Diego. Na verdade, Diego, fica à vontade de responder e o professor Altair também, pode ficar à vontade. Eu acho que ele não ouviu. O que é? Eu não ouvi. Tá, desculpa. O Adalto está perguntando qual a extensão de um band leader, né? Qual a extensão do trompete de um band leader. Por isso que eu falei que o professor Altair também pode responder essa daí. Vixe. Acho... Aí, tá respondido. Aí tá bom. Super bem respondido. Pronto, respondido. Acredito que tá respondido. Tocar toda a extensão do instrumento, né? Não. Hoje em dia ele tem que tocar até um Lá pelo meio. Tocar até um Lá 5. Porque tem partituras para isso. Eu tenho partitura na minha orquestra até o Ré. Entendeu? Uhum. Mas não é necessário. Na média, até o Sol 5, Lá 5 é preciso. Repertório mais moderno já tem o Lá, Si bemol, é bem fácil de achar. Legal, acho que foi respondido, né? Diego, você quer complementar? Pode falar, fica à vontade. Não, só uma coisa que eu lembrei aqui, o professor Capitão, eu tive oportunidade de fazer aula com o professor Capitão, o mestre Capitão, né? Infelizmente, um pouco depois ele já ficou doente e veio a falecer, mas uma coisa que ele falava é que para a gente tocar uma nota, aí eu tô aqui, o Altair pode até me desmentir se eu estiver falando uma besteira, mas para a gente tocar, por exemplo, você tem aquela nota tocando, né, disponível ali para você tocar, você tem que conseguir, estudando, tocar pelo menos uma terça menor acima. Era o que ele falava. Eu boto já uma quarta para os meus alunos para não ficar frouxura, entendeu? É isso aí. Eles começam a reclamar, tá tocando lá. Aí estão suando lá, a boca roxa. Eu falei, não, cara, mas tem que ir. Se quer tocar até o Sol, você tem que estudar até o Dó. Até o Si, por aí. Agora, não pode fixar só nisso, tem que fixar o grave. Que você pode ser o primeiro trompete que for, se chega na Tabajara, tem música que começa aqui, ó. Aí você não tem o grave, você faz o quê? Resumo da história. Tem que tocar bem do Fá sustenido 2 até o Sol 5. É isso. Excelente. Toda hora, mas você tem que tocar escalas, arpejos. Você tocar as músicas, né? Porque só tirar também é só tirar. Verdade. Acredito que está respondido, né? Então, professor Altair, fique à vontade para falar suas redes sociais, contatos, se alguém quiser estudar com você. Eu tenho dado aulas aí. Cada um vem com uma necessidade, né? Eu procuro passar de uma forma geral. Eu tenho o Instagram, né? Eu tenho uma página no Facebook, mas no YouTube, mas nem eu sei qual é. Eu vou organizar isso na minha vida. Eu não sou muito de rede social organizada, né? Mas coisas para ouvir, assim, que talvez interessem. Eu fiz, sei lá, 2.000 discos. É difícil falar, né? De Mota, sei lá, Caetano, tem tanta coisa, né? São muitos anos. Mas na parte instrumental, eu fiz agora um disco com o Idriss Baudouin, só de Michel Legrand. E deve sair na França, talvez, primeiro. Está saindo o disco. E o disco do Bass in Brass 2 também. Eu gravei com o Idriss Baudouin, Marcelo Martins, esse pessoal aí. Rafael Rocha também gravou. São os trabalhos mais recentes assim, que eu fiz, direcionados à música instrumental. Legal. Meu trabalho eu não tenho ainda não, eu não tive a coragem ainda. Mas com certeza vai chegar. A gente está ansioso para ouvir, com certeza. Eu tenho uma ideia, tenho um trabalho pronto na cabeça, mas só me falta meu glamour. Tá certo. Então, o pessoal que está assistindo a gente no Facebook, pode fazer uma pesquisa rápida no Google, que vai encontrar muitos trabalhos do professor Altair Martins, vai encontrar também o site do Diego Garbim, também muitos trabalhos
no YouTube, muita coisa. O pessoal pode dar uma pesquisada rápida que vai encontrar, com certeza. Mais uma vez, quero agradecer Diego Garbim, professor Altair Martins, pela disponibilidade de estar conversando com a gente. A conversa foi valiosíssima, assim, um aprendizado para a gente. Então, acredito que todo mundo aproveitou essa conversa. Quero agradecer mesmo de coração, em nome da nossa universidade, a Universidade Federal de Uberlândia, em nome da Dicult, que é parceira nossa aí nesse projeto. Então, agora nós vamos encerrar. Professor Alexandre, com as considerações. Muito obrigado. Gostaria, assim, de agradecer novamente, né, aos nossos professores convidados. Queria agradecer também a uma empresa que tem ajudado muito a UPC, uma empresa que pertence ao Grupo Martins, que é daqui de Uberlândia, chamada Fácil. E a gente espera aí contar com esse apoio sempre. Então é isso por hoje, até a próxima. Semana que vem vamos falar do trombone na orquestra. É isso aí, semana que vem tem mais, gente. Muito obrigado por estar com a gente até agora. Professores, obrigado mesmo. Valeu, obrigado, prazer.